Seja bem-vindo ao Condenados. Durante as próximas semanas vamos apresentar-lhe uma série de trabalhos de investigação jornalística sobre rostos de uma justiça que pode também falhar. São 4 casos de pessoas condenadas a penas de prisão que reclamam inocência desde o primeiro dia. E para nos ajudar a comentar, refletir e explicar algumas das muitas questões que estarão certamente em cima da mesa, estão neste estúdio 2 profundos conhecedores dos cantos e recantos da justiça portuguesa, o juiz conselheiro Orlando Afonso, o presidente também do Conselho Consultivo dos Juízes do Conselho da Europa e o advogado Rodrigo Santiago. E ainda a autora desta investigação, a jornalista Sofia Pinto Coelho. A primeira reportagem é sobre Sérgio Casca, militar da GNR, condenado a 20 anos de prisão pela morte de 2 colegas. No meio de uma estrada transmontana, 2 GNRs são abatidos à queima-roupa. Não há testemunhas oculares, nem um motivo para o crime. O homem condenado pelo duplo homicídio esteve preso a maior parte do tempo no presídio militar de Santarém, que está agora abandonado. Era colega das vítimas na Brigada de Trânsito e desde a primeira hora que afirma a sua inocência. E o que é que sente que perdeu? Teve parte da sua vida adulta preso? Estive 10 anos, 6 meses e 22 dias. O que é que eu sinto? Sinto uma revolta enorme. Perdi muito. Perdi o crescer da minha filha. Perdi o envelhecer dos meus pais. Foram 10 anos perdidos na minha vida. Um erro judicial pode acontecer, mas não é fácil desmontá-lo. O primeiro passo foi confrontar o condenado com um interrogatório cerrado sobre um crime que ainda hoje é um autêntico enigma. Alguém ligou para a GNR de Bragança. Eram 21h45. Pediram para ligar ao trânsito por causa de um acidente em Grandais. Indo pela Estrada Nacional 103, Grandais é a primeira aldeia à saída de Bragança. Meia hora depois, descobrem-se os GNRs assassinados. Uma testemunha que ia a passar na estrada viu o carro da GNR com o condutor de cabeça descaída e o outro estendido na estrada. Também viu 2 indivíduos a passar pelas traseiras da viatura. Ficou-se assim a saber que os assassinos seriam 2, mas de resto ninguém viu mais nada significativo. A segunda testemunha é um agricultor que também passou na estrada praticamente à hora do crime, mas só viu o carro com os GNRs mortos. Chegámos ali, eu vejo um carro com as luzes máximas ligadas, na faixa da rodagem, do lado direito. Só me apercebi que era a GNR quando a minha luz bateu nas portas, tem aquela faixa cor de laranja o carro, e que eu estava a olhar, olha os gajos onde é que estão. E continuei, não me apercebi. A minha mulher apercebeu-se que estava um indivíduo sentado no banco, já estaria morto na altura, os 2 mortos. Se o senhor tivesse parado... Não sei o que é que poderia acontecer. Ou os indivíduos fugiriam, ou dos que os mataram, ou tentariam matar-me a mim, eu não sei o que é que aconteceria ali. As vítimas foram baleadas dentro do carro e os corpos arrastados para o meio da estrada. Mas o mais insólito é que os assassinos fugiram levando o carro da Brigada de Trânsito.
Quando a terceira testemunha, o fotógrafo de Vinhais, passou na estrada, já não viu o carro da BT. Só lá estavam os cadáveres. Parei o carro, aproximei-me dos corpos e vi que eram guardas. Pelos botins, identifiquei-os pelos botins, que eram as guardas, e depois comecei a gritar e disse à minha mulher: vamos embora, que isto foi um assassinato, não cabe de nós, vamos embora. Portanto, virei, voltei para Bragança, e aí, ao chegar muito antes de Grandais, é que encontrei a parte azul do carro e disse: está aqui o carro, olha ali o carro da GNR. O carro dos GNRs assassinados foi encontrado a 6 km do local onde ficaram os corpos. Deixou um rastro de travagem na curva, mas só isso é insuficiente para explicar verdadeiramente o que se terá passado. O carro pura e simplesmente pode ter despistado, vem da curva em alta velocidade, despista-se aqui nesta estrada, que ainda estava na altura asfaltada, era a antiga estrada para Bragança, despistou-se e parou aqui. Outra hipótese que também faz sentido é os assassinos terem escolhido este local como esconderijo, um morro abaixo do nível da estrada. A pergunta que se coloca é porque é que o carro terá ficado tão encostado ao morro ao ponto de o condutor ter de sair pela porta do Pendura. A questão que se levanta a seguir é como é que os assassinos saem daqui a pé. O mais provável é terem andado umas dezenas de metros até à aldeia de Grandais, onde teriam deixado o carro antes do homicídio, ou simplesmente terem fugido a pé. A fase seguinte foi a análise dos vestígios. Recolheram-se várias cápsulas e concluiu-se que foi utilizada uma única arma de calibre 6,35, que é pouco potente. Depois, a trajetória e a distância indicaram que os assassinos iriam dentro do carro da GNR e dispararam dos lugares de trás, ou então do lado de fora, com a mão através da janela. As pastas de serviço tinham sido atiradas para o mato, perto do carro abandonado. Verificou-se que não foi retirado nada da papelada. A única coisa que levaram foi as 2 pistolas 9mm da GNR. O mais estranho é não se terem descoberto impressões digitais ou vestígios de sangue nas pastas e no carro da GNR, nem sequer das próprias vítimas. Ali por cima não, por baixo. O que poderá ter sido por falta de cuidado desta inspeção. A única descoberta foi uma impressão palmar no espelho retrovisor central no interior do carro. A perita da judiciária que recolheu o vestígio concluiu que a impressão palmar era fresca, teria 1 a 5 dias. Todos os GNRs de Bragança fizeram o teste e bateu certo com a mão esquerda de Sérgio Casca, sem margem para dúvidas. Só 3 meses depois é que foi interrogado. Já não se lembrava bem de tudo, mas garantiu que à hora do crime estava na aldeia e que a impressão palmar era natural porque podia ter usado o carro em serviço. Não tinha era maneira de o provar. Diziam eles que a impressão que era muito recente. E então chamam-me para eu conseguir identificar quando é que eu tinha usado esse veículo. E o Sérgio o que é que disse? E eu disse que oficialmente tinha sido para aí uns 13, 14 dias antes. Agora, eu não conseguia justificar que tinha saído aquela manhã com a viatura. Para a polícia, ele tornou-se o principal suspeito. Fizeram-se buscas à sua casa. Os seus passos foram vigiados durante semanas, os telefonemas postos sob escuta, mas não surgiu mais nada incriminatório. A dúvida mantinha-se tal e qual. Quem matou, como e porquê? A Estrada Nacional 103, ao quilómetro 254. Observando o cenário do crime, percebe-se imediatamente que as vítimas foram apanhadas de surpresa.
O sítio onde o carro ficou parado, mesmo no meio da faixa de rodagem, é revelador de que foi alguma coisa inesperada. Porque se tivesse sido uma conversa amigável ou a discussão de um negócio, o carro certamente teria parado na berma. Agora, a questão é se os assassinos já viriam dentro do carro, e o crime despoleta-se aqui, ou se estaria alguém, uma ou duas pessoas, duas certamente, que mandaram o carro da BT parar e há então os disparos à queima-roupa. Uma coisa parece certa, os assassinos ou iam dentro do carro das vítimas ou então fizeram uma emboscada. Mas havia outra perplexidade. Por que os GNRs foram até ali? O condenado fala com a segurança de quem teve anos para pensar em todos os cenários. Hoje, pensando a frio, é muito difícil entender como é que um militar, ou dois militares da brigada, conheciam bem o terreno, é pedida a presença deles em Grandais e eles deslocam-se mais 6 km até Gondesende. O procedimento não seria deixa cá ir mais um bocado à frente? Não, porque é muita distância. Eu como comandante de patrulha, ou como condutor de uma patrulha chamada uma ocorrência dessas, chegando ao local, como foi comunicado, e não havendo qualquer acidente para o que fui chamado, a minha obrigação era confirmar com o destacamento se de facto se confirmava que era em Grandais ou se teria havido um outro pedido a reforçar que era em Grandais. E essa comunicação não foi feita? Essa comunicação não foi feita. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Podem ter avançado à procura de um acidente ou podia ter sido um encontro combinado. O caso era um autêntico mistério. A investigação parou e manteve-se parada durante 3 anos seguidos, em que a vida regressou à normalidade. Peleias fica dentro do Parque Natural de Montezinho, a 45 minutos de Bragança. O que iria procurar aqui era as raízes do condenado, na aldeia onde nasceu. O gorro integral, um passamontanhas que agora se compra nas feiras, é o melhor para o inverno transmontano. Usa o neto e a avó, que não se fez rugada à conversa sobre o condenado. Eu nunca disse que fora ele. Eu não acredito que fosse ele. Porquê? Porque não, porque foi sempre um rapaz. Como é que é? Não podia ser uma coisa dessa. Eu já digo que fizeram injustamente. Porque não foi outra coisa, não é? Pois que é o que estou a dizer, pagam justo por pecador. Não sei, as senhoras sabem o que eu quero dizer. Quer dizer, culpam uns e são outros. Numa aldeia que tem apenas 20 residentes, dificilmente se passa despercebido. Na noite do crime, Sérgio Casca garante que estava a jantar em casa dos pais. Houve quem o visse chegar por volta das 19h30 e quando regressou a casa, em Bragança, já passava das 11 da noite. Nunca duvidou da inocência dele? Nunca. Estava comigo e eu sei o que estivemos a fazer e estivemos os dois juntos. Não houve aqui 5 milímetros nem 5 segundos que ele não estivesse ao pé de mim. E ele não tem... Não há nada que me faça duvidar. Nem isso me passa pela cabeça. Por isso é que aguentou o casamento? Não, é assim, não é o aguentar, é assim, é gostar de uma pessoa, é uma opção. Não fiz isto porque fui obrigada. Nunca. Se calhar tive momentos na minha vida que passei mal. Não monetariamente, mas psicologicamente e tudo. Mas nunca nos passou pela cabeça deixar-nos por isso. Se calhar daqui a uns tempos a gente não sabe, não é? Mas enquanto foi isso, não. A gente viveu sempre muito juntos. Não havia porque nos deixarem. Também era difícil entender que acusassem o marido, sendo ele um homem que sempre seguiu a lei à risca. Talvez fosse por isso que praticamente não fez amigos na GNR.
todos os colegas eram subornados, que isto é muito triste. Ele tinha colegas que iam aos armazéns a buscar o leite, os sumos, tudo para casa. O meu marido nunca me trouxe o pó, que se não fosse pó de terra, que trazia todo sujo. Durante 10 anos seguidos foi visitá-lo à cadeia. O marido saiu em liberdade condicional há 2 anos e agora, aos fins de semana, vêm sempre à aldeia tal como faziam antigamente. A diferença é que na altura a filha Joana ainda não tinha nascido. Era o orgulho de toda a gente. Fez a tropa nos Rangers e depois foi para a Brigada de Trânsito, onde só entram os melhores. Passou a cabo com as melhores notas. A prisão foi um abalo brutal. E ao fim deste tempo todo, o que é que a senhora pensa? Eu só penso, se é verdade que há Deus, Deus que me perdoe, porque eu naquela altura fiquei revoltada. Deus que me perdoe. Mas se é verdade que há Deus, só peço a Deus que lhe veia a quem o lá meteu, porque foi um crime. Tolherem a vida a uma pessoa nova. Foi um crime, isto foi um crime. Tolherem a vida a uma pessoa nova. Só peço a Deus que sejam comidos por tanto câncaro que não lhe possam caber da cabeça aos pés. É o que eu lhe desejo, não lhe desejo mais nada. Porque tolheram a vida. Tolheram a vida a um jovem que estava na flor da idade, ele e a mulher e a menina, que tinha a menina ano e meio. Tolheram-lhe a vida, doutora, tolheram-lhe a vida. A Justiça tinha de resolver um caso que estava bloqueado há 3 anos, sem solução. O processo é reaberto e a primeira medida foi desvalorizar totalmente o testemunho dos familiares, só por serem familiares. Eu costumo dizer que só tem alibi quem de facto é culpado. Eu não tenho alibi, eu tenho a verdade. Porque um alibi, se calhar erradamente na minha maneira de ver, é uma forma construída, né, para nos livrar, digamos assim, de uma situação de apuro. Eu acho que não precisava de alibi nenhum. A minha verdade, a verdade das pessoas que estiveram comigo, é que devia ser valorizada e é que devia ter sido tida em conta. A impressão palmar continuava a ser a única prova incriminatória que existia e até havia uma explicação para isso. Mesmo assim, decretou-se a prisão preventiva e a situação tornou-se diabólica. Foi da cadeia, a 300 km de casa, que Sérgio Casca começou à procura de provas para se defender. Na véspera do crime, eu saí de patrulha com Humberto Pereira, numa patrulha das 3 horas às 20, e já perto do fim da patrulha, na Ponta do Sabor, detivemos um indivíduo por excesso de álcool. Esse indivíduo ficou detido à ordem do Tribunal de Bragança no outro destacamento, para ser presente no dia 13, pelas 10 da manhã. Dia 13, que é o dia do crime. Que é o dia do crime. Existe uma prova documental. A ata confirma que Sérgio Casca foi o agente autuante e por isso mesmo teve de ir ao tribunal levar o detido por excesso de álcool. Isto precisamente no dia do crime. E há mais. O advogado que participou nesse caso continua por Bragança, mas nem a defesa, nem a acusação, ninguém se lembrou de o ir ouvir. Sei que o Cabo Casca fazia parte da brigada que conduziu os detidos a tribunal. E como é que consegue ter memória que o Cabo Casca estava lá nessa manhã? Logo que se divulgaram as notícias, eu lembrei-me perfeitamente que ele esteve no tribunal. Já o conhecia? Vagamente, sim. O conhecimento que aqui na cidade temos dos agentes da GNR, dos agentes da PSP, e até o advogado que tem contacto com os tribunais, com frequência vê os agentes lá em tribunal. E como é que os detidos foram para o tribunal com os GNRs? Conduzidos pelos GNRs e transportados num carro da brigada. Tem a certeza que iam de carro? Sim, sim, foram de carro. Era essa a prática? Era a prática corrente.
Se tivesse usado o carro T313 no dia do crime, então estava explicada a impressão palmar. O problema é que estas pequenas deslocações não eram registadas. O único documento oficial que existia era o boletim de quilómetros das patrulhas. Foi por aí que se apurou que o T313 tinha 60.716 quilómetros quando regressou da última patrulha noturna e quando saiu para a patrulha do dia seguinte, o conta-quilómetros marcava 60.724. Esta diferença de 8 quilómetros dava à vontade para Sérgio Casca ter ido e vindo do tribunal no T313 exatamente no dia do crime. Batia tudo certo. Dentro dos carros da BT há 2 espelhos centrais, um para o condutor e outro para o pendura. Naquele dia, ele ia sentado ao lado do motorista, regulando o espelho precisamente com a mão esquerda. A explicação que dei foi precisamente esta. Na saída do destacamento para a rua principal, há um pequeno declive e tem que se fazer uma paragem para permitir a passagem aos carros que eventualmente poderão estar a transitar nessa rua. E nessa paragem, eu na ação de regular o espelho retrovisor, premi com mais força a orientação do espelho. E foi isso que explicou ao tribunal? E foi isso que expliquei no tribunal. Podia ter sido assim, mas do outro lado havia a teoria da acusação, que o assassino saiu do carro da GNR pelo lado do pendura, apoiando-se no espelho retrovisor. Se fosse num acto de fuga, se fosse a impressão palmar teria que estar esmagada, teria que estar distorcida, não poderia estar tão nítida conforme está. Agora, para uma pessoa se apoiar num espelho retrovisor, o espelho fica em cima. Mais facilmente seria apoiar-me no tablier. Para auxiliar a saída, qualquer pessoa que faça isso, auxilia-se no tablier e não no espelho, porque o espelho está numa posição superior. Seguiu-se a discussão sobre a lavagem do carro. Mesmo que Sérgio Casca tivesse usado o T313 no dia do crime, se o carro tivesse sido lavado por dentro, já não havia justificação para a impressão palmar. A Brigada de Trânsito tinha 45 GNRs. Foram interrogados uns 20 e ficou-se na dúvida. Alguns diziam que os carros se lavavam aos sábados, outros de 2 em 2 dias. Um garantiu que no dia do crime o T313 foi mesmo lavado, outro que não deve ter sido porque nesse dia estava a chover. Não havia a certeza se o carro foi lavado antes ou depois de Sérgio Casca ir a tribunal, nem se teria sido lavado por dentro e muito menos se teriam lavado o espelho retrovisor. Mas vem escrito na sentença que o 313 foi limpo exaustivamente, incluindo os espelhos e cintos e tudo mais, que foi uma limpeza profunda interior. Todo o inquérito está orientado precisamente nesse sentido. Para uma limpeza exaustiva das viaturas, não sei com que fundamento, mas é o que se vê. Bom, o fundamento é o próprio comandante que garante perentoriamente que o 313 foi lavado exaustivamente nessa manhã. Sim, pois parece que sim. Então quem é que mente aqui? Não sei. Eu não minto de certeza. Bom dia. Sr. Major, estou a fazer um programa sobre aquele homicídio que houve há uma série de anos de 2 colegas da Brigada de Trânsito. E o Sr. Major acompanhou muito de perto o caso. Quer entrar? O Major já está reformado, mas na altura do crime era o comandante da Brigada de Trânsito. Pode-me só explicar como é que era a utilização dos carros para esses pequenos serviços? A utilização dos carros, em princípio, era o carro que estivesse ali à mão, era o carro que se pegava, desde que não estivesse empenhado em serviço, era um carro que se deslocava nele ao tribunal e aí se vinha e colocava-se outra vez no local.
E, portanto, o Sérgio Casca pode ter levado nessa manhã esse carro? Poderia ter levado, podia, não é esse ou outro, qualquer carro. O Sr. Major, nos 3 primeiros anos da investigação, não é perentório quanto à lavagem do carro nessa manhã. A partir do momento em que o Sérgio Casca é preso, já diz que o carro foi lavado nessa manhã. Já não tenho a certeza das declarações que prestei nessa altura. O que me recorda é que esse carro teria sido lavado essa manhã. Mas não tem a certeza? Não tenho a certeza. Neste momento já não me recorda se teria ou não teria sido lavado. Mas na altura teve a certeza? Na altura, se fiz essas declarações é porque tive a certeza. O Sr. Major tem a ideia de que foi o seu depoimento uma das pedras-chave para condenar o Sérgio Casca ou não? Penso que não. Penso que aquilo que contribuiu para condenar o cabo Sérgio Casca foi única e exclusivamente a impressão digital no carro, no espelho retrovisor interior. De facto, o Tribunal entendeu que a utilização do carro T313 em serviço não passava de uma mera hipótese. E foi assim que 3 juízes assinaram o veredicto de 20 anos de prisão. Foi uma conspiração para acusarem um inocente de um crime que ele não cometeu. É uma conspiração. Não houve aqui uma conspiração orquestrada? Não sei. Não sei. Se calhar eu nessa altura seria a pessoa mais indicada para ser colocada no local do crime. E acha que para se preencher um puzzle criminal e resolver um crime, tudo isto conduziu a condenar-se um inocente? Tudo isso conduziu, foi o que aconteceu. O condenado perdeu todos os recursos. O julgamento não foi gravado e por isso não houve maneira de demonstrar a injustiça. Isto apesar da lógica da sentença ser frágil. O móvel do crime é o maior paradoxo. A sentença diz que terá sido por causa da honra da irmã que estaria grávida de um dos GNRs assassinados. Mas então, para que matar 2 colegas se só um causou a desonra? E não podemos esquecer que uma testemunha avistou 2 homens no local do crime. Então, quem é o cúmplice? Estas são as perguntas que qualquer pessoa faria e que a irmã também faz. Vive em Bragança, nunca casou e continua a carregar um peso descomunal. Passou 10 anos, mas se falar no crime dos GNRs, vem sempre o nome do meu irmão associado com o meu. Ele fez, mas porque... Mas a culpa não é assim. Foi a irmã, tive a irmã, estava grávida, que é uma completa mentira, mas continua-se depois de 10 anos a dizer a mesma coisa. E a pensar a mesma coisa. O que é que se disse no tribunal? Que eu era namorada do Mário Marques, estava grávida dele e que o meu irmão matou os 2 porque ele ia casar. Ele ia casar e eu estava grávida, ia me deixar grávida, ia casar e foi esse motivo que o meu irmão me matou. E isso, o que é que a Carla tem a dizer sobre isso? Isso é mentira, porque eu não conhecia o Mário Marques sequer. Mas quem é que foi a tribunal dizer isso? Um colega do meu irmão, que é o sargento Celas Pinto, e mais um senhor, que é o Carlos Afonso. Chegou a ser confrontada com essas testemunhas? Cheguei com uma delas, que foi o sargento Celas Pinto. E como é que isso foi? O que é que se Ele sabe? olhou para mim e disse-me que sim, que me tinha visto na rua 5 de outubro com ele. Com o Mário Marques. Eram esses 2 homens que ia ter de encontrar para tentar apurar de que lado estava a verdade. O sargento já está reformado. É agora dono de uma empresa de terraplanagens. Não foi preciso andar muito. De manhã, passa sempre no café ao lado de casa. Sargento, é o sargento Celas Pintos?
Eu ando a tentar ver com todas as pessoas como é que se chegou ao apuramento da verdade e por isso. O apuramento da verdade, como eu digo, eu ainda hoje não sei realmente quem efetivamente matou lá o meu subordinado. O Sr. Sargento disse que tinha visto a irmã do Sérgio Casca certo. uma ou duas vezes com uma das vítimas. Com uma das vítimas. Isso foi namorada dele, isso era notório, era sabido. Ele dizia-nos a nós, ele falava, conversava connosco, namorou com ela, pronto, isso aí está tudo bem. Dizia ele? Dizia ele. E muitas vezes eu ia a rondar e ele, pelo menos 2 ou 3 vezes, ele disse, ajudante, posso passar aqui e falar com a minha namorada? A minha namorada era ela, que nós conhecíamos já bem. Mas eu não acredito que o móvel do crime seja esse. Então? Não acredito. Não acredito. Sabe porquê? Porque o Sérgio era uma pessoa desprendida, um bocado desprendida da irmã, daquilo que nós sabíamos do seu vídeo. É natural que numa terra pequena se soubesse de um suposto namoro. O mais difícil é entender que ninguém os tenha visto realmente juntos. O homem que me faltava encontrar acabou por dar outras informações bem mais interessantes. Mas chegou a vê-los juntos, em situação de namoro? Pronto, eu sabia determinadas situações, porque eu via o carro, ou ele tinha uma moto, ou assim, e a gente também falava, e ele também me dava umas indiretas. O Mário? O Mário. Então, mas soube que ela fez um aborto do Mário Marques? Foi o Mário que lhe contou? Foi uma pessoa amiguíssima, próxima do Mário que me contou. É assim, é um caso muito complicado. E posso dizer mais, a própria GNR omitiu muita coisa e tentou camuflar muita coisa, juntamente com o Ministério Público. Isso é de conhecimento público. Mas com que intuito? O intuito de outras situações que se passavam aqui na altura na corporação. Mas em termos de quê? De comportamento? Negócios? Sim. Negócios de quê? De droga? Não. De prendas? Prendas. E o que é que se dava na altura? É assim, havia determinadas empresas de caminhões para poder circular no IP4. Ok. Eles tinham que pagar. Havia aqui uma equipa, todos tinham um bolo e dividiam entre si. E o Marques também estava dentro do bolo, Sim, ou claro, estava? Sim, claro. Um rapaz jovem que veio de famílias humildes, que tinha uma moto de cross de competição, que tinha uma Harley Davidson recente, tinha na altura um Renault Clio branco comercial recente, tinha acabado de comprar um apartamento em Lisboa, ou o que sei, tinha dinheiro no banco, assim, as coisas não veio de nada. Em suma, não os viram a namorar e a versão do aborto é demasiado frágil. Uma coisa era pequenos subornos que, na altura, alegadamente seria uma prática instalada. Outra coisa são negócios de droga, mas no processo falava-se nisso. Que a vítima andava com receio, escolhia itinerários alternativos, recebeu telefonemas intrigantes. Justificava-se investigar a pista que a polícia explorou. Pelos vistos, os GNRs da altura do crime parece que estão todos reformados. O Cabo Santos também está em casa, reformado, em Rio Covo, Santa Eulália, na zona de Barcelos. Foi ele quem recebeu uma pista sobre o homicídio. Eu, na altura, estava a comandar o posto territorial da Guarda em Prado e há um senhor que me telefonou para o posto, que era conhecido por Jomi, onde ele me conta que a morte dos 2 guardas de Bragança estava relacionada com o tráfico de droga. E como é que o informador tinha conhecimento desses factos? Diz que teve conhecimento numa noite qualquer no bar 25, que é aqui em Cabreiros, Barcelos. Eu fiquei com esses dados e disse, opa, eu vou transmitir isso para o escalão superior. E foi o que eu fiz. Escrevi textualmente aquilo que ele disse. Do tal informador agora já não se encontra rastro, mas na altura a pista que deu foi levada a sério. Quem recolheu mais informação foi um superpolícia que mais tarde acabou por se enredar no tráfico e chegou a estar preso. Mas para esta história, o que interessa é que conhecia bem os meandros da droga. Teve conhecimento de alguma informação direta?
sobre o crime? Sim, eu tive o contacto na primeira pessoa. Portanto, na altura, eu fazia parte do Grupo Especial de Ação e Pesquisa da GNR, e o Cabo-Chefe Santos, que era o comandante do posto de Prado, lá próximo de Vila Verde, ligou-me e disse: Correia, tenho aqui uma história para te contar relacionada com a morte dos nossos 2 colegas. Pronto, e ele contou uma história toda, então ele foi depois falar com esse indivíduo que Café Mi. E a história que ele me contou foi que estava numa noite, acompanhado com 2 ou 3 amigos, numa mesa, nesse bar 25, e que eu vi 2 ciganos, que estavam numa mesa ao lado, a contar a outros 2, então que vinham de Espanha com 1 quilo de droga e que foram mandados para lá pela Brigada de Trânsito. Deram-lhe voz de atenção, eles começaram a choramingar, a dizer que ofereciam dinheiro e que se pudesse deixá-los e que não perdiam nada com isso, e os guardas acabaram por aceitar, salvo erro, 1000 contos. E combinaram, passados uns dias, os guardas ficavam com a droga, guardavam-na, passados os dias, eles trazeram o dinheiro, os guardas entregaram a droga e estava o negócio feito. No dia combinado, os guardas devem ter simulado que uma saída para um acidente, não é? E encontraram-se com os ciganos num determinado sítio. Os ciganos entraram para o banco de trás, os guardas à frente, só que os guardas nessa altura disseram que já não era 1000 contos, mas sim 3000. Pronto, era mais dinheiro. Pronto, e chatearam-se, discutiram, chatearam-se. Quando os guardas vão a reagir, não tiveram tempo que eles de trás, né? sacaram das armas e bateram os guardas. Pronto, eu na altura fiquei convicto que na verdade isso tinha pés e cabeça, não é? O relato, se for verdadeiro, bate certo com o cenário do crime, mas também pode ser especulação. O facto é que havia o nome concreto do traficante, mas a Polícia Judiciária não conseguiu apurar nada e a pista foi deixada cair. A forma como o caso foi conduzido quase parece uma montagem para encenar a culpa deste homem, o que se revela num pormenor final. O juiz levantou-se da cadeira e veio-me pedir para eu lhe mostrar as mãos. E eu mostrei-lhe as mãos. Ele saiu da sua banca e veio até junto de si? Veio junto de mim para que eu lhe mostrasse as mãos. E o Sérgio mostrou? E eu mostrei-lhes. Mas para quê? Pelo que depreendi depois, através da sentença, para ver se as minhas mãos suavam ou se estavam secas. Porque ele depois vem dizer que numa sala onde toda a gente suava, as minhas mãos estavam secas, não suavam. Foi desta forma que a sentença ditou ter o condenado uma personalidade fria e calculista, esquecendo-se de mencionar o relatório feito por 2 psicólogos do Instituto de Medicina Legal, onde concluíram que o principal traço do arguido eram os fortes valores morais. Gostava da exposição que a Brigada tinha e nunca tive medo à exposição que a Brigada tinha. Nunca tive medo à responsabilidade que a Brigada tinha, nem à visibilidade que a Brigada tinha. Portanto, era isso que eu gostava, isso que eu queria, era a Brigada de Trânsito. Como é que era o lema Isenção, firmeza e cortesia. Era esse o lema. Eu fui sempre isento, firme e cortês. Era tão exigente que ganhou fama de ser implacável com as multas e imune aos subornos. Talvez fosse por isso que se tornou um homem de poucas palavras. Eu, às vezes, poderia apresentar esta face dura, uma face um bocado rígida, mas no fundo, isto é uma defesa da minha emoção, da minha fraqueza também. Já era assim ou foi a tropa que o fez assim? Foi a vida. A tropa ajudou um bocado. Mas ensinaram-lhe que um homem não chora? Ensinaram que um homem não chora. Porque eu, com 10 anos, fui para um seminário, para um internato, e estive afastado dos meus pais, da casa, durante este tempo todo. E é duro para um indivíduo, para um garoto, com 10 anos, ser afastado assim. E agora, o que faz um homem de 45 anos que tirou um curso superior na cadeia, mas não arranja trabalho com a palavra assassino no cadastro? Esta é a triste história de um possível erro judicial que arruinou a vida de um homem e da sua família. Qualquer pessoa que leia e releia o processo de incriminatório
só encontrará a impressão palmar no espelho retrovisor e isso tem uma explicação plausível. Como é então possível que tenham condenado uma pessoa sem haver uma única prova consistente? Só poderá existir uma explicação. Será que a necessidade de encontrar um culpado fez com que os juízes deixassem de ver a realidade? Pode bem ter sido isso que aconteceu. Vamos então olhar para as pontas desta investigação jornalística, que, Sr. Juiz, acredito que não deva ser comparada, pelo menos essa deve ser a sua opinião, com a verdade que é provada e a verdade que se alcança num tribunal, mas a verdade é que estamos aqui perante factos, estamos perante matéria que foi dada como provada. Há aqui uma essencialmente que foi decisiva, que foi a impressão palmar, que acabou por ser decisiva para a condenação deste homem. Parece-lhe que é suficiente para condenar um homem por homicídio? Bom, exatamente que é suficiente não me parece. Agora, eu não estou na posse, nem nos dados de todo este processo, nem da convicção que foi formada pelos julgadores ao longo de todas as provas produzidas. Só por uma impressão palmar não me parece que haja aí uma suficiência probatória. Daria, quanto muito, um indúbio pro réu, uma coisa deste género. Claro que não posso afirmar nem que houve, nem que deixou de haver erro judiciário. No caso, não tenho elementos seguros para saber se houve ou se não houve erros judiciários. Pode ter havido. O tempo o dirá também. Vamos imaginar que num cenário posterior se veio a descobrir que realmente foram outras pessoas e aí então teremos a certeza de que houve o erro judiciário. E os erros judiciais podem acontecer. Não é um assunto tabu? Não é nenhum assunto tabu, nem em Portugal, nem em país nenhum do mundo. Os erros judiciários podem acontecer. Claro que há sistemas judiciais que podem permitir mais ou menos o erro judiciário, que todos nós devemos ter muito cuidado com isso. Então os juízes têm que ter um cuidado absoluto em relação a estas matérias e, sobretudo, em matérias de crime de sangue. Mas olhando para a leitura que podemos fazer mediante esta investigação da Sofia Pinto Coelho, parece-lhe que é confortável esta decisão de um juiz chegar a esta... Eu não queria fazer o julgamento do julgamento. Mas haverá certamente casos semelhantes. Claro que neste momento eu também não posso pôr em causa a convicção dos meus colegas julgadores. Eles com certeza que ao julgarem aquilo o fizeram com a melhor das possibilidades de julgamento que tiveram nas mãos. Poderei eu agora de fora dizer é suficiente, não é suficiente, pois aquilo passou pelo crivo da relação. Não sei se foi ao Supremo, se não foi ao Supremo Tribunal, parece que sim, mas no Supremo Tribunal também já se julga só de direito, não se julga da matéria de facto. Portanto, eu não posso dizer em consciência ou apontar o dedo em consciência aos julgadores. O que eu posso é dizer que normalmente há uma eu costumo dizer esta frase em termos de brincadeira, até para desdramatizar um pouco o caso. Os juízes não se enganam-nos. Esse é o grande problema, é que quando se traz as provas ao tribunal, o juiz tem que
ter uma serenidade e uma convicção de tal forma, e sobretudo eu penso que isso faz parte do apanágio de qualquer magistrado, de que mais vale termos um criminoso à solta e absolvido do que um inocente condenado, se for este o caso. Portanto, não estou a concordar, a dizer que, mas, como digo, não sei. Dr. Rodrigo Santiago, parece-lhe que é um caso evidente de indúbio pro réu? Eu não diria tanto, por uma razão. Eu gostaria de conhecer os senhores juízes, de ter tido a oportunidade de trabalhar com eles, de conhecer os seus critérios e até agora de poder conversar com eles, em particular. Explique-me lá por que razão é que o senhor se convenceu isto assim. Explique-me lá por que razão é que... Enfim, e porventura a fundamentação da sentença do acordo, no caso, não tenha sido brilhante, não tenha sido a melhor, o que fez com que se tenham aberto todos esses buracos que a doutora Sofia Pinto Coelho, enfim, descobriu com grande precociência, porque de facto a decisão parece-me cheia de buracos, mas eu gostaria de dar o contraditório também aos juízes. Agora sou eu como advogado, eu gostaria de ouvir os juízes. Muito bem, Sofia, a verdade é que há aqui uma série de pistas que foram abandonadas pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público, ou pelo menos foram desvalorizadas. Temos aqui uma interrupção na investigação de cerca de 3 anos. Parece-te que depois de aturada investigação, parece-te que pode haver aqui sinais de falhas na investigação? O que é impressionante neste processo é não se ver nada. A única coisa palpável e objetiva que apareceu foi a impressão palmar. Mais nada, quanto o resto, o motivo para o crime não é uma coisa. Onde está o cúmplice? Há de facto uma série de lacunas na explicação e é evidente que nós gostaríamos sempre de ter esse contraditório com os juízes, perguntar-lhe, mas porquê? Porquê que acreditou? Porquê que não acreditou na família e acreditou na impressão palmar? Agora, nós temos que ter essa explicação através da sentença. A sentença é um documento histórico. Tal como nós acreditamos que a Magna Carta foi escrita assim assado e que o Tratado de Tordesilhas diz isto, uma sentença tem que nos dizer, tem que nos explicar tudo. Se aquele puzzle tem 1500 peças, as 1500 peças têm que encaixar. E o meu exercício não é de todo nem agredir o sistema judicial, nem agredir os juízes, nem nada. É uma profunda inquietação com o que é que se terá passado efetivamente em relação a este processo. Eu quero sempre acreditar que a Justiça agiu bem e que julgou bem, mas à medida que fui lendo o processo e que li a sentença e que fui escavando, cresce a inquietação. E, no fundo, o que eu quero é levantar essa inquietação e chamar a atenção para o rigor com que a prova deve ser recolhida no terreno e com que deve ser avaliada e interpretada no julgamento. E o que é facto é que aquela investigação descobriu, logo em 7 de setembro, a impressão palmar. O homem só é interrogado 3 meses depois, anda-se ali à volta daquilo. É verdade que a família não foi completamente rigorosa em relação à milimétrica das horas, a que horas é que ele chegou a casa para jantar e a que horas é que saiu, e portanto fragilizou-se ali o alibi. Agora, que ele entrou numa paralisia e durante 3 anos não acontece nada. A única coisa que a polícia faz é ir àquela aldeia a Peleias, perguntar ao padre se o Sérgio Casca era o organizador das festas da terra, porque ele disse que naquela noite esteve em casa dos pais a contar o dinheiro das festas. E como é que de repente se avança então para a acusação e para a prisão preventiva? Tudo isto é inquietante. Mas a verdade é que também este era um caso que foi mediático à época. Não terá havido essa pressão sobre a investigação? Isso é outra coisa que eu acho que nós temos que ser muito serenos na análise disto, que é muito fácil para mim chegar agora, não sei quantos anos depois, e fazer como fazer a análise do jogo de futebol depois dele acontecer. Porque os meus óculos e as minhas lupas são completamente diferentes daqueles que a polícia tem na altura e que o juiz depois tem à sua época. E depois há outro fator. As pessoas falam com muito mais liberdade
com um jornalista do que falam com um polícia ou com um juiz. Porque sentem que o jornalista é mais amigo. Portanto, há uma série de fatores. Eu não estou a querer minimizar o meu trabalho. O que eu queria era pôr isto num tabuleiro de uma discussão sobre quais é que são os procedimentos de investigação criminal. Se, por exemplo, a defesa ou não sei quem, não deveria ter mais acesso ou mais poder também coligir elementos de prova, porque, quer dizer, 3 anos depois, se calhar, muita prova já está destruída. A defesa nunca tem, ou pouca oportunidade tem, de intervir no terreno na recolha de prova. Doutora, acha que os advogados deviam intervir mais nesta fase de inquérito? Bom, penso que sim. Desde logo por uma razão argumentar, que é esta, é que entre nós nem sequer existe uma lei quadro sobre a atividade de detetive privado. Agora repara, os advogados, partamos desse princípio, mas quem sou eu ao pé da Polícia Judiciária? Isto é um mundo, tem dinheiro para tudo, menos para investigar os crimes como deve ser, pelos vistos, não é? E eu não tenho dinheiro nem sequer para investigar os crimes como deve ser. Portanto, digamos, a atuação do advogado, a entrada do advogado nesse mundo investigatório seria certamente útil, mas vejo com grande dificuldade do ponto de vista prático, porque realmente eu não posso bater contra o poder económico imenso que tem a Polícia Judiciária. Mas ainda assim, pela sua experiência, a investigação falha muitas vezes. Bom, vezes demais até. Escandalosamente. Já passaram casos desses pelas mãos? Já. Daqueles em que a pessoa está a ver o processo e vê claramente que a certa altura cai ali uma blindagem. E depois morreu ali, o processo morreu, ficou a blindagem e depois nasceu um processo novo. Isso é corrente, são 38 anos disto, não é? Isso dificulta o trabalho de um juiz, certamente. Claro, do juiz dificulta sempre, porque vamos lá ver, o juiz é o último elo de toda esta situação, toda esta cadeia. Temos, por um lado, a investigação feita pela polícia, pelo Ministério Público, aliás, devia ser muito mais controlada pelo Ministério Público do que é. O Ministério Público deveria ter um papel muito mais ativo no terreno e não um papel simplesmente de deferir às polícias determinado tipo de investigações. É meramente administrativo? Quase, não digo que seja meramente administrativo, mas devia ter um papel mais ativo, sobretudo em crimes como este, ou crimes de terrorismo, ou crimes de financeiros, económicos, enfim. Há todo um conjunto de crimes onde o Ministério Público devia ter esse papel mais ativo. É claro que eu não posso, aquilo que o Dr. Rodrigues Santiago diz é verdade. Em Portugal isso coloca-se esta distinção entre, por um lado, a defesa que não tem os meios. Se compararmos com os Estados Unidos, então o sistema aí é escandaloso, onde realmente ou os arguidos têm muito dinheiro para pagar um bom advogado, ou se não o tiverem podem ir parar à injeção letal, o que seria muito pior do que cá, mas enfim. Agora, isto é, o papel do juiz. O papel do juiz é um papel extremamente difícil, porque vamos lá ver, o juiz é passivo. Eu não investigo. Eu tenho é que apurar a verdade. Muitas vezes acaba por ter que investigar com as suas perguntas quando a investigação falha. Mas é diferente, eu tenho que apurar a verdade. Eu tenho que apurar a verdade. É esse o meu papel. A verdade, que será sempre uma verdade processual. Nunca com o puzzle que dispõe. Com os elementos que eu disponho. É sempre uma verdade processual. Mas tem que haver essa preocupação da parte do juiz. Por um lado, apurar a verdade. Por outro lado, não tomar partido, seja por quem for. A sua imparcialidade há de ser de tal forma que não transpareça no ato de julgamento que ele está a tomar partido por quem quer que seja. Mas isso, em alguns casos, pode acontecer, porque pergunto-lhe se um juiz não tem convicções em determinados julgamentos. Vamos lá ver. Se as tiver, não as deve demonstrar. Se as tiver, mesmo que ele possa ter convicções íntimas, não as deve demonstrar. Deve, inclusivamente pelo seu faciès, deve guardar-se para que as pessoas em julgamento não fiquem impressionadas com a possível convicção do juiz. Em princípio, ele não deve ir para julgamento convicto de nada. Aquilo que ele sabe é que tem uma acusação
tem eventualmente uma contestação que às vezes só oferece o merecimento dos autos e às vezes quando escreve-se demais o juiz também olha para aquela contestação e diz aquilo é muito, mas enfim, tem uma contestação, tem uma acusação, tem uma defesa de um lado, tem a acusação do outro. Mas parece-lhe ou não, por exemplo, neste caso, o juiz aferiu que era frio e calculista, o réu, tendo em conta uma simples apreciação... Eu não sei se isso está escrito na sentença. Mas, assim, foi aferido, penso eu, mas se está escrito Podemos pôr assim... no site da SIC esse excerto. No fundo, a sentença redige nestes termos. Ele é frio e calculista porque num dia de agosto, numa sala apinhada de gente com mais de 30 graus, as suas mãos não suavam. Pois, isso, enfim, não. É normal essa avaliação de aspectos tão subjetivos por parte do juiz? Não vejo. Os tiques, a forma, o tom, como aliás, pode responder. tradicionalmente, e na escola dos juízes no SES ensinam que algumas posturas corporais dão indicações sobre ou não. Vamos lá ver. Toma isso em consideração. Vamos lá ver. A convicção de um tribunal não é uma convicção aritmética. Não é por virem 3, 4, 5, 6 testemunhas dizer que o sinal estava vermelho e que o juiz vai dizer que o sinal está vermelho, quando poderia estar verde. Não é isso. O juiz tem que ter um trabalho de apreciação da forma como o depoimento é feito. Esse trabalho de apreciação da forma como o depoimento é feito é um trabalho extremamente difícil, porque se para umas pessoas o não suar pode ser revelar frieza, para outras pessoas pode ser por isso simplesmente uma questão somática. Claro. Se para umas pessoas o suar muito pode significar que está a mentir, para outras pessoas pode pura e simplesmente significar que está nervoso, que está e que não tem nada a ver com a mentira. Ora bem, é do conjunto de toda esta prova e de todas estas impressões que o juiz pode dizer ou não, ficar convencido ou não do depoimento daquelas testemunhas. Porque nós sabemos que em tribunal e em Portugal mente-se muito. Sobretudo em determinadas regiões do país. Noutras regiões do país não se mente, não se diz a verdade toda. Mas já agora, já agora eu não quero ofender nenhum cidadão de nenhuma região do país, mas todos nós sabemos, por exemplo, por experiência, que no norte a mentira aparece nos tribunais com muito mais frequência do que no sul. No Alentejo a mentira não aparece com tanta frequência, mas aparece uma coisa que é não dizer a verdade toda. Chegou-se a uma determinada altura, parou, não disse mais. E nós temos que tirar as conclusões daquele parar. Em Lisboa é um mundo. Lisboa, o Porto, as grandes cidades são um mundo. Dr. Rodrigo Santiago, esta subjetividade na avaliação por parte de um juiz pode impedir que se chegue à verdade muitas vezes? Bom, o que eu digo é que nunca se chega à verdade. Ou seja, a chamada verdade material, a meu ver, erroneamente, o chamada verdade processual, é, digamos, vamos lá ver, nós os dois estamos aqui, assistimos a um centro de viação. Um centro de viação, dois carros que batem um com o outro. Se formos os dois contar a história que vimos, não vimos a mesma história. Ou seja, desde logo, há este aspecto que se diz, que se aceita, que a verdade processual não corresponde nunca à verdade ontológica. Por mais que o juiz faça, já não digo que o juiz recorra à tortura, não é? Por mais que o juiz faça para, de facto, descobrir o que realmente se passou, há sempre uma margem inescapável de, eu chamo-lhe de vítima, não é isso, de erro. De erro que é a própria condição humana, porque, como lhe digo, se formos ouvir duas testemunhas sobre um caso que ambas presenciaram lado a lado, os depoimentos não vão, seguramente, bater um com o outro na totalidade. É óbvio que na maioria sim, mas há de haver um aspecto ou outro em que eles discrepam. Por conseguinte, também não é fácil, realmente, o seu conceito de relação. Eu reconheço que a atividade do juiz não é fácil. Penso que se facilitariam muito as coisas se fosse levado a sério,
e hoje já se leva alguma coisa a sério, a ideia da imparcialidade. De facto, é fundamental que o juiz, e a lei diz que o juiz comece o julgamento com o espírito de tábua rasa. Eu não sei nada do que está aqui a passar-se, vamos lá ver. E não fazer comentários. Não ir influenciando o arguido através de você quer que eu acredite nisso. Não. O juiz não pode, a lei proíbe de fazer isto, mas o juiz tem que ir avançando, enfim, naturalmente que à medida que vai avançando as suas ideias vão sendo mais claras, vai obter ou não uma convicção, positiva ou negativa, mas de facto o que se me figura que é fundamental para que um juiz seja um juiz democrata, seja um bom juiz, é que seja efetivamente imparcial, rigorosamente imparcial até à morte. Sofia, em relação às testemunhas, nós percebemos que houve aqui testemunhos que em alguns casos foram contraditórios, há testemunhos, por exemplo, que dão 2 suspeitos no local do crime, há outros que não avançam nesse sentido, há testemunhos que foram desvalorizados pela investigação. Esse capítulo, neste caso em concreto, foi tido de que forma em conta por parte do juiz? Bom, vamos ver. O juiz pura e simplesmente entende que a mãe e o pai, a então namorada, a atual mulher do Sérgio Casca, ao dizerem que eles estavam todos a jantar juntos à hora do crime, considera que mentiram. Por uma discrepância de horas, porque o pai disse que eles saíram às 10h30 e eles disseram que saíram às 11h30, por aí. Agora, o que acontece neste como noutros casos e que deixa provavelmente os juízes desamparados, mas a nós que queremos entender as decisões também muito desamparados, é que a prova apoia-se se calhar demais na prova testemunhal, sendo a chamada prova científica preguiçosa, é tudo testemunha, 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 e por outro lado, nada acontece às pessoas que são dadas na sentença como pessoas que mentiram. O que é que aconteceu? Não acontece, não há sanção. Ninguém vai para a cadeia por mentir. E isto, se calhar, sermos mais musculados em relação às pessoas que mentem em tribunal, dissuadiria este problema. Agora, mas a verdade é que também na investigação e até mesmo em julgamento há depoimentos que são valorizados e há depoimentos que são desvalorizados. Com que intenção? É possível aferir isso? A margem de discricionariedade de decisão do juiz. Agora, é evidente que no fim as coisas têm... Do Ministério Público. Do Ministério Público também. O Ministério Público, no fundo, pouco intervém. Aqui a culpa é seguramente quem investiga realmente, que é a polícia, porque se convence que foi fulano e nunca mais ninguém... Nunca mais larga o osso. Nunca mais larga. Filou e até ao fim. Quem é que vem, haja o que houver, é aquele que já está marcado. Mas aí é que eu digo que não há um efetivo contrapeso em relação a esse monopólio da investigação, porque o advogado fica extremamente limitado a discutir no papel... O advogado é o inimigo. Porquê é que a polícia não quer que eu vá com os meus clientes quando são interrogados? É claro que eles não dizem que não me deixam entrar, é o que faltava, está na lei, mas ficam lá com uma cara... Quando as pessoas vão ser interrogadas, sobretudo arguidas, sem advogado a acompanhá-las, sem defensor a acompanhá-las, já não é assim. Porquê? Porque o que se lá passa, eu não sei, porque nunca estive desse lado, mas tenho ouvidos para ouvir, não é? Que foi, aliás, o caso, neste caso, do Sérgio Casca. Os 2 primeiros interrogatórios fê-los sem advogado, porque há aquela coisa de que as pessoas acham que, não, eu não vou levar advogado, porque se eu sou inocente eu não tenho que levar advogado. Ainda há um bocadinho essa ideia feita, não é? Doutor Juiz, há aqui um alibi que foi apresentado por parte de Sérgio Casca, que é um alibi familiar, que estaria em casa à hora de jantar com a família. A partir destes depoimentos da mulher, de familiares, são desvalorizados automaticamente? Não têm que ser desvalorizados automaticamente, não é isso que a lei diz. Aliás, hoje a lei até tem que se advertir em julgamento a família se quer ou se não querem falar e se estão dispostos ou não estão dispostos. Portanto, não, e a partir do momento em que fala, o juiz apreciará livremente aquilo que se diz. Mas tem um peso mais fragilizado, digamos assim. Claro, há alguma fragilidade no
alguma fragilidade, muitas vezes, nos depoimentos familiares, porque é a mulher, porque é a mãe, porque é o pai, é evidente. Mas isso não quer dizer que, à partida, se vá desvalorizar logo o depoimento familiar. Mas neste caso aqui, poderia estar em causa a absolvição? Poderia, é evidente, poderia, como digo, este caso é um caso, enfim, pode ser um dos muitos, ou dos vários que a doutora Sofia Pinto Coelho rebuscou e que poderá ser, juntamente com outros casos que não foram sequer analisados. Aí poderá, é evidente que o depoimento das testemunhas, e aqui o Dr. Rodrigues Santiago disse, e o depoimento das testemunhas, por exemplo, num acidente de viação, simples. Normalmente, nunca ninguém vê o acidente. Normalmente. Ouvem o barulho. E quando ouvem o barulho, voltam-se. Mas quando se voltam, já o acidente se deu. E depois vai-se a tribunal, vai a testemunha A, B, C e D, cada uma com a sua versão. Bem, isto não é mentira, muitas vezes. Isto não é mentira. Porque aquela pessoa, naquele momento, viu aquilo. E depois parece que está em contradição com a outra pessoa que, no mesmo momento, terá visto. Não, é porque ela viu em momentos diferentes. Porque ver um acidente, por exemplo, raramente se vê. Eu tive um caso em que eu vi. Porquê? Porque eu ia atrás do veículo que na frente choca frontalmente com um outro veículo. Aliás, eu até depois parei, disse à GNR, se precisasse de mim como testemunha, que eu estaria disposto. Nunca fui chamado para nada. Pronto, encantado da vida, deve ter resolvido lá o caso. Mas estes são casos muito raros. Com outro tipo de crimes deste género, também acontece a mesma coisa, é que as testemunhas têm percepções em momentos diferentes. Por isso, muitas vezes, a gente estar a dizer que houve perjúrio naquela... É verdade que muitas vezes se estão a mentir com todos os dentes que se tem na boca, desculpem-me a expressão, e não há em Portugal sanção para isso. E isso é grave. O Tribunal... É grave isso, como é grave aquilo a que os ingleses chamam de attempt to the court. Portanto, o desrespeito ao Tribunal. E isso tem que haver uma modificação. O Tribunal não é exatamente a mesa do café, o Tribunal não é exatamente o banco do jardim, enfim, há aqui coisas... Nós ficamos muito traumatizados com 200 anos de Inquisição e 70 ou 60 anos de fascismo. E depois não conseguimos digerir estes traumatismos dos 200 anos de Inquisição e dos 60 anos ou dos 40 anos de fascismo e continuamos a ter um processo que, por vezes, depois chega ao exagero contrário. Tudo isto, todas estas limitações processuais, que às vezes se pensa que é em defesa do arguido, às vezes voltam-se contra ele. E o pode ter sido este o caso. Sofia, o que o Sr. Conselheiro, com grande brilho, aliás, tem estado aqui a expor, faz lembrar o seguinte, é que, efetivamente, a lei que nós temos, refiro-me ao Código de Processo Penal, tem muitas qualidades e tem um defeito. Só um, é não ser aplicado. Não é aplicado, pronto, acabou. E o que é aplicado? São praxes antigas, coisas que vêm do Código de Processo Penal. Mas de quem é a responsabilidade? Não faço ideia. De todos os profissionais. Não assumir os papéis, o papel que o processo, de facto, dá a cada um destes sujeitos processuais. Ora bem, até há pouco tempo, não há muito tempo, se eu consigo lembrar-se é melhor que eu, vigorava a regra do Código de Processo Civil, que se entendia aplicável ao Código de Processo Penal, segundo a qual os familiares não podiam depor. Eu punha uma ação de despejo. Resolvia-se logo Esse problema hoje está, enfim, qualquer pessoa, pode ser testemunha de qualquer pessoa, mas até há 15 anos, 20 anos, isso aplicava-se ao Código de Processo Civil e aplicava-se ao Código de Processo Penal. Ficou a ideia de que os familiares são testemunhas suspeitas, o que pode ter tido realmente alguma influência, terá tido, porventura mesmo decisiva, nessa decisão depois de descartar esses depoimentos prestados pelos familiares. Bom, mas, quer dizer, é evidente que mesmo descartando o alibi familiar, resta a prova da impressão palmar. E o que acontece ali é que o Tribunal faz uma análise que ele ter andado com o carro de manhã
É uma mera hipótese, mas, e para além disso, como houve militares que andaram com o carro durante a tarde e não viram lá nada no espelho, e não estamos a falar do espelho do condutor, isto é o espelho do pendura, então a impressão palmar não pode lá ter sido colocada de manhã, porque senão quem andou com o carro no turno da tarde tê-la ia visto. Ora, e extraem a conclusão de que só lá pode ter sido posta à hora do crime. E, entretanto, um perito de impressões digitais que eu entrevistei diz-me que é impossível datar a hora de uma impressão digital. Pode acontecer, sim. Sem outros elementos de prova. Portanto, o que faz mais confusão neste caso é a fragilidade da própria prova científica. Vamos recordar que, segundo a acusação e segundo aquilo que está na sentença, esta impressão digital palmar tinha 1 a 5 dias. A perita, quando a observa in loco, retira o espelho, faz a análise, digamos, extrai o vestígio por aí fora, diz ela tem entre 1 a 5 dias. Há um segundo perito, que já mais tarde, não analisou, mas viu as fotografias, diz, é recente, sim senhora, terá 1 dia. É o que está, aliás, escrito na audiência, mas 1 dia dá para ter sido posta de manhã. O que o Tribunal vem a concluir é que não, porque mesmo que se tivesse sido posta de manhã, quem andou com o carro de tarde, na patrulha da tarde, teriam visto a impressão palmar. Logo, ela só pode ter sido posta à hora do crime. Ora, quer dizer, quantas vezes nós andamos de carro, é como a história do carro ter sido lavado ou não. Ou seja, a ponderação entre, por tudo isto, ele é culpado, ou por tudo isto, ele provavelmente é inocente, valeu a condenação. Agora, há outra coisa aqui que eu acho que se pode extrair também deste caso, que é, estava há pouco a dizer que a grande benesse que nós podemos sempre ter num julgamento é a imparcialidade de um juiz. É sim, senhora, mas o que nós assistimos muitas vezes é que parece que funciona tudo em monobloco. A polícia investiga, o Ministério Público corrobora a investigação e o juiz, como é da mesma farinha... Até se costuma dizer que os senhores juízes tratam o Ministério Público Mano Pedro, não é? É Pedro. É verdade. Almoçam juntos, vivem na mesma casa, andaram juntos na mesma escola. Isso talvez já não esteja tanto assim. Isso não é. Eu isso acho que não. Vamos lá ver. Pode haver casos. Pode haver. Há aqui duas coisas. A imparcialidade do juiz é muito importante e daí a independência do juiz, porque para mim a independência do juiz, isto que se fala hoje e que hoje está tanto na berra, a independência do juiz não é mais do que uma garantia da sua imparcialidade. A independência para o juiz não serve para nada a não ser para garantir esta imparcialidade que nós queremos que ele tenha perante o julgamento. Mas isso é uma questão de consciência. Não, a independência é uma questão política. A independência é uma questão de garantia. A imparcialidade é uma questão processual e a sua isenção. Porque o juiz tem que ter há aqui 3 conceitos que são extremamente importantes para um juiz. Um é a sua isenção. A sua isenção é a sua isenção subjetiva. É o juiz não estar comprometido com os seus ódios, com os seus amores. E como é que um juiz de província, perante uma grande pressão social numa terra, consegue ser isento? Esse é um problema, claro que esse é um problema. Ou perante um massacre na imprensa? Esse é um problema, um juiz tem que ter um estofo, um arcabouço, chamemos-lhe assim, que lhe permita superar isso. O que é difícil hoje. Isto não é uma crítica à comunicação social, porque a comunicação social tem a sua utilidade. Mas hoje, com as pressões mediáticas, que muitas vezes aparecem em determinados casos, está-se às vezes a fazer pré-julgamentos e o juiz tem que ter um arcabouço muito grande para resistir a isto. Isso tem que ser dado na escola da magistratura. Isso é um dos elementos que tem que ser dado e que ele depois tem que adquirir ao longo da sua vida prática. Bom, mas isto vinha a propósito da sua isenção. A isenção é a essência do juiz. É dizer, não senhor, eu não tenho ninguém pode ter o juiz como seu inimigo. Ninguém pode ter o juiz como seu inimigo. Ele não está ali para ser inimigo de ninguém.
Portanto, essa sua isenção. Depois há a imparcialidade, que é a imparcialidade processual. Ele não tem que estar comprometido com nenhuma das partes do processo. E daí a independência é a garantia desta imparcialidade. E essa é dada pelo poder político e que tem a ver com o poder político. Ora, é este tipo de independência e de imparcialidade que pode ou não conduzir, umas vezes, e que vai influir na livre convicção, na sua livre convicção. E que pode conduzir, vamos lá ver, a soluções, às vezes, que não são. Mas a questão é, perante o erro, sim. Nós sabemos, por exemplo, no caso de Sérgio Casca, que recorreu e de todos os recursos perdeu. Garante-se a justiça com a forma como existem hoje atualmente os recursos que são avaliados? Não, o erro não existe só na primeira instância. O erro pode existir até ao Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, não se garante aqui o conforto de uma justiça verdadeira para um eventual erro? Depende. Nem felizmente, em milhares e milhares de processos, nós estamos a analisar, felizmente, meia dúzia de erros judiciários. Também mal seria se quiséssemos tapar o sol com a peneira e dizermos que não temos erros judiciários. Temos. Claro que o sistema de recursos tende a melhorar. O juiz que melhor aprecia é o primeiro juiz. É o juiz da primeira instância. Sem dúvida. Esse é o que melhor aprecia. E nós não podemos ter isto, passar uma esponja por cima disto. Isso não pode fazer com que os senhores juízes da relação não ouçam a prova que está gravada com o argumento dos meus colegas que estavam lá, estavam com a mediação, estavam a ver a pessoa, como é que ela reagia, se suava, se não suava. Mas não ouvem? Eu estou convencido que a parte deles não ouvem, não é? Mas enfim... Está tudo gravado hoje em dia. Não sei se não ouvem. Sabe que a jurisprudência do Supremo tem sido... A lei que é a lei de umas Mas a jurisprudência do Supremo tem sido esta. Sempre que há recurso para o Supremo. E o Supremo não conhece da matéria de facto, mas pode saber se houve erro de julgamento e pode saber se ouviu. E a jurisprudência do Supremo tem sido mas a questão sempre de anular e mandar para trás. A questão é se faz. Pode, poder pode. Não, pode, e o Supremo tem jurisprudência nesse sentido e tem anulado e tem mandado para trás o processo para que seja ouvido. Pois, mas vamos ver. A estatística é muito fraquinha em termos de reanálise de casos. Eu não sei porque a estatística, nós temos 30, eu pedi a estatística entre 2000 e 2008. Houve 33 pedidos, 33 recursos extraordinários de revisão de sentença em penal. Mas isso é revisão de sentença. Revisão de sentença, já isso estou... É outra, mas isso é outra coisa. Isso é outra questão. Sim, é já em desespero. Isso é revisão de sentença é outra questão. Pois. Isso, por exemplo, este caso agora se viesse a aparecer outras provas, poderia haver revisão. Outras provas, é essa a questão. Provas novas. Pois, mas como é que se descobrem provas novas, não sei quantos anos depois? Pode. É porque... Pode aparecer um documento que estava a armar, por hipótese. Pode Ou seja, só se consegue reabrir... Olha, eu posso contar uma história rapidamente que já se passou noutros séculos e que explica porque é que os juízes vestem becas pretas. Em Veneza, o Conselho dos 10 era quem julgava. E o Conselho dos 10 vestia becas vermelhas. E, em determinada altura, aparece morto um fidalgo veneziano. Faz-se a investigação naquela altura e descobre-se que o punhal com que matou aquele fidalgo cabia perfeitamente na bainha de um padeiro da zona. O padeiro é ouvido, as provas eram contra ele porque o punhal, ninguém o tinha visto matar o fidalgo, o punhal cabia na bainha. O padeiro é condenado, é estrangulado e lançado da ponte dos Suspiros abaixo. Muitos anos depois, morre um segundo fidalgo e num testamento diz que foi ele que matou o primeiro por questões de amor. Então, o Conselho dos 10 mandou que a sala ficasse toda de panos pretos, mandou cobrir Veneza de panos pretos,
substituiu as becas vermelhas por becas pretas e cada vez que o Conselho dos 10 julgava, uma voz atrás dizia: rimane il povero fornaretto, lembrem-se do pobre padeiro. Ora bem, mas eu agora, então eu conto-lhe a história sobre o Sérgio Casca, porque o Sérgio Casca pediu efetivamente um recurso extraordinário de revisão de sentença, apresentando aquele advogado que vimos, o Dr. Luciano, que não foi ouvido ao tempo do crime, dizendo: atenção, isto pode ser um facto novo. Foi uma pessoa que não foi ouvida na fase de julgamento e que corrobora que o Sérgio Casca terá ido, o que foi ao Tribunal de Manhã. E o Supremo Tribunal de Justiça, de acordo com jurisprudência estabelecida, diz: não consideramos um facto novo, porque à época ele já sabia que existia este advogado, não o apresentou, chapéu. E creio eu que em Inglaterra, por exemplo, quando há vícios de defesa, isso pode ser entendido a favor do recorrente, no sentido, foi mal defendido na altura, abre-se agora as portas a que o caso dele seja reanalisado. Foi uma questão que foi discutida entre nós nos anos 50, um artigo, meu querido saudoso mestre Eduardo Correia, que veio dizer para quem devem ser novos os factos ou elementos de prova. Então, esse artigo está publicado na revista de Direitos Sociais nos anos 50. Isso já é discutido entre nós. Para outros efeitos laterais, mas também teria a ver com isso. Doutor Rodrigo Santiago, mas a verdade é que só com novas provas é que se consegue avançar para uma revisão. Isso não limita muito uma defesa? Do seu ponto de vista? Temos que convir que o processo de revisão, não é? É uma escapatória, é algo extraordinário, é uma coisa que a lei prevê para casos, digamos, escandalosos. Não se poderia estar a abrir o recurso de revisão por dar aquela palha. Por conseguinte, eu compreendo que a lei seja, digamos, restritiva nesse aspecto, senão, como calcula, o Supremo seria invadido com o processo de revisão e não teria tempo para julgar aqueles que nunca efetivamente julgou. Mas isso também é frustrante. Se estiver perante um caso em que o seu cliente e tem essa convicção que é inocente, por meus colegas do Ministério Público, junto do Supremo e até juízes conselheiros, que o Supremo é muito aberto nessa questão. O Supremo Tribunal de Justiça logo tem uma desconfiança de que houve qualquer coisa que não correu bem em matéria de prova, que admite a petição de revisão e depois lá decidirá conforme entender que deve fazer o seu conselheiro sobre isso. Vamos lá ver, não admite uma prova meramente isolada, mas se houver um mínimo de provas, um mínimo de factos que relevem, o Supremo tem dito sempre que sim senhor, que há a altura da revisão. Agora, a revisão é sempre um recurso extraordinário, a revisão só se põe em casos limites, pode-se pôr num caso destes, como se poderá pôr noutros casos em que possa ter havido um erro judiciário. Bom, neste já se pôs e já foi aceito. Pois, não sei exatamente, mas a revisão é só para isso. Sofia, em relação ao móvel do crime, também há aqui muitas fragilidades. Foram avançados ao longo da investigação vários cenários, várias teses, a tese da droga, a tese da corrupção, a tese da questão familiar. A tese da droga nunca chegou a julgamento. Quer dizer, longe de nós estar a fazer aqui, a lançar, a enlamear o nome daquela pessoa e daquela família e da corporação. Agora, que lendo o processo, que lá estão estas alusões, afirmações, o próprio comandante da Brigada de Trânsito tem declarações que ouviu histórias e isto, que no posto de Montalegre, que havia negócios e tal. Tudo isso, nada disso chegou à fase de julgamento. Quer dizer, o cenário Não é só o problema da droga. Na altura estava na moda. Estava na arquimoda. Mas é também o problema da corrupção, que na altura já estava também na moda. E a sensação com que se fica é que houve ali um abafanço. Claro, isso é evidente. Isso que houve da parte de alguém, enfim, genericamente considerado atuação, mão negra, parece-me evidente daquilo que vi e que também construiu. Sr. Juiz, o peso do móvel do crime, é importante que haja um móvel consistente? É importante, embora isso hoje esteja extremamente limitado, e essa é uma crítica que eu faço, primeiro ao Código,
Primeiro ao Código de Processo Penal. E depois, vamos lá ver, e depois os colegas, com medo de violarem uma disposição que eu já digo do Código do Processo Penal, acabam por não se ligar ao móvel, e eu entendo que o móvel do crime deve ser uma peça de grande importância. É que o Código do Processo Penal tem um artigo que pode ser útil, mas que pode ser perverso, que é a alteração substancial ou não substancial dos factos, que eu não sei se os cidadãos podem entender, quer dizer... Talvez a questão mais polémica do Código anda por aí. Anda por aí. É que hoje um juiz, por exemplo, se no meio de um julgamento descobre que os factos não são aqueles, mas que são outros, e que aqueles factos podem conduzir a um outro tipo de crime e não aqueles, já não podem fazer nada. O julgamento tem que parar, tem que se dizer, às vezes... Pode, se não for alteração substancial, pode convidar-se os advogados e o Ministério Público a alegar e a apresentar a prova nesse sentido. Outras vezes tem que se dizer, não senhor, isto acabou. Ora bem, e quando isto acontece, como o juiz, como é a acusação que determina, a acusação é que determina o objeto do processo. E como a acusação também muitas vezes já não traz o móvel do crime, não traz os factos do móvel do crime, o que vai acontecer é que depois o juiz tem algum receio de, ao introduzir esses factos, que esteja a fazer alteração substancial dos factos. Ora bem, quando muitas vezes não é. Quando muitas vezes aquilo são factos meramente instrumentais para se descobrir os outros que são essenciais. Eu dou-lhe um exemplo como este, sei lá, o António, no dia tantos do tal, às tantas horas, saiu de casa e, ao sair de casa, encontrou o João, pegou num pau, deu-lhe com o pau na cabeça, o que lhe causou traumatismo craniano, com tantos dias de doenças. Pronto. E isto vem, assim comete um crime de ofensas corporais, tal. Ora bem, isto não é nada. Isto não é nada, sobretudo, mesmo que estes factos sejam verdadeiros. Isto não é nada depois para chegar à conclusão se se deve condenar em multa, se se deve condenar em prisão, se o que é que se deve condenar. Porquê? Porque eu não tenho as razões. Porquê é que o António? Porque não há nenhum António que ao sair de casa pegue num pau e dê na cabeça do João. Porque se ele pega num pau e dá na cabeça do João sem razão, então não regula bem. E então não pode ser preso, tem que ir para ser internado. Agora, se ele deu na cabeça do João por alguma razão, então tenho que saber qual é a razão. Porque é que ele deu. Ora, como isto não vem na acusação, muitas vezes, o juiz chegou e não tem outros factos. E este é um problema que, em alguns crimes, se põe com uma certa... Estamos praticamente a terminar. E note-se que é alguma coisa, essa omissão, que o Sr. refere muito bem, é alguma coisa que prejudica o arguido. Porque o juiz não vai averiguar se foi por legítima defesa, se foi estado de necessidade, se haveria alguma causa de exclusão da ilicitude ou da culpa, como nós costumamos chamar-lhe. Quer dizer, já à partida o arguido aí está prejudicado, porque se fosse explicado o tal móvel, a razão de ser da atuação do arguido, o juiz teria, digamos, um campo de averiguação mais amplo e poderia, porventura, chegar à conclusão que ele fez aquilo quando, em boa verdade, não podia, juridicamente, de acordo com o Código Penal, fazer outra coisa. Temos apenas um minuto, vou fazer uma pergunta muito rápida para todos. Apesar destas fragilidades todas, ainda podemos confiar na Justiça? Eu não tenho dúvidas nenhumas que sim. Eu sou suspeito em dizer isso, não é? Eu acho que não temos razões... Já estou velho, não temos razões para desconfiar, apesar de tudo. Eu acho que é importantíssimo isto que nós acabámos de assistir aqui. De se poder discutir isto sem acharmos que estamos todos em guerra. Não estamos. Não estamos, certamente, e para a semana vamos ter a ocasião de discutir outro caso e outras fragilidades e, eventualmente, outras virtudes da Justiça. Vamos voltar para a próxima semana. Fique bem.